ano com tribulações. Deus tem planos bons, porque a tribulação produz perseverança, né? Vamos orar. Depois eu quero dar algumas explicações sobre o nosso estudo de hoje e futuros. Obrigado, Deus. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de que os teus olhos sempre estão voltados para nós. Obrigado pela certeza, ó Pai, de que o Senhor controla todas as circunstâncias. E obrigado, ó Pai querido, pela tua palavra, de maneira especial pelas profecias, porque elas provam que o Senhor tem controle absoluto em cada segundo do acontecimento de toda a humanidade. Que essa verdade, ó Pai querido, possa tomar conta de todo o nosso ser, que possa produzir aquela alegria que o Senhor planejou quando disse para o teu servo João escrever aquela carta, para que pudéssemos ler, para que pudéssemos ouvir, para que pudéssemos guardar e assim sermos bem-aventurados. Abençoa, ó Pai querido, esse tempo. Ajuda-me, ó Pai querido, a ser claro e que a Tua palavra, ó Pai querido, produza em nós fé e resulte em amor prático aos irmãos e ao Senhor, como nós aprendemos agora há pouco. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse material que eu tenho aqui, vocês já têm no WhatsApp de vocês. Está completinho em PDF. Não abram. Está lá para vocês. Em casa, reler, pensar. Eu quero que vocês prestem atenção nesse tempo que nós vamos ter aqui. O mesmo vai acontecer no retiro. Nesse retiro, vocês não vão preencher nada. Vocês vão receber um material completo em PDF, tá bom? Porque lá eu quero que vocês prestem atenção no que vai ser falado. Deixa o Espírito Santo usar o tempo de lá e depois o Espírito Santo vai usar quando você vai rever em casa, ok? Nós vamos estudar sobre escatologia. Hoje o próximo domingo, eu quero introduzir o assunto de interpretação das Escrituras. O maior problema do ser humano é comunicação. Eu falo com a minha esposa, ela entende de um jeito diferente do que eu falei, normalmente, não é? E às vezes a resposta vem baseado naquilo que ela entendeu, mas não naquilo que eu falei. E às vezes aquilo que eu falei ainda não foi tão exato para ela. E a gente comete esse erro com a palavra de Deus o tempo todo. E aí a gente tem quero escolher bem a palavra aqui, né? A gente pressupõe, não é, que a gente tem liberdade, né, de pegar a palavra de Deus e interpretar da sua própria maneira. Quando a verdade é que Deus escreveu, inspirado por Deus, escolhendo as palavras exatas, numa gramática exata, para que ela tenha uma compreensão exata, para que não haja erros. E é por causa disso que eu quero falar sobre essa questão da interpretação de profecias, que vai nos ajudar a entender claramente aquilo que Deus ensina. Jesus falou para líderes religiosos da época: vocês erram por dois motivos. Primeiro, porque vocês não conhecem as Escrituras. E eles tinham as Escrituras de cor. Eles conheciam as Escrituras, né? O que estava escrito, mas eles não interpretavam corretamente. E o segundo erro, vocês não acreditam no poder de Deus. Porque Escritura tem que me levar à fé. Fé tem que me levar a acreditar naquilo que está escrito e não naquilo que eu imagino, não na minha lógica, não naquilo que eu acho que deveria ser. É isso. Por isso que a gente vai estudar isso daqui. Tá bom? Espero que seja de bastante proveito. Já dei essa aula várias vezes. É impressionante, cada vez que eu volto para cá,
como Deus continua me ensinando. E talvez Ele vai me ensinar mais coisas também. Então, princípio de interpretação de profecias, nós temos 3 regras. E eu vou gastar tempo essa semana e a semana que vem para tentar explicar essas 3 regras. Ok? Primeiro, profecias devem ser entendidas literalmente, como qualquer outro assunto da palavra de Deus. Entende? Existe uma literalidade na palavra de Deus. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar cego, ou com um olho só, né, do que você não entrar no céu. Qual é a literalidade disso? Entende? Existe uma literalidade nessa instrução. Precisamos ter uma atitude radical com o pecado. Aquilo que nos faz pecar tem que ser tirado da nossa vida, porque ela vai tirar qualidade de vida e para alguns tiram a eternidade, porque eles não acreditam. Mas existe uma literalidade, por isso que ele continua dizendo, a não ser que o contexto indique ou maneira de seu cumprimento indique claramente que elas têm um significado simbólico. E aí, dentro do simbolismo, você vai buscar ainda a literalidade daquilo. E a gente vai treinar isso um pouco aqui e também o tempo todo lá no retiro. Segunda regra, as profecias devem ser entendidas em conjunto, na harmonia dos seus ensinos. O que significa isso? As profecias, elas são repetidas ao longo da palavra de Deus. Uma ajuda a esclarecer a outra. Existe uma lógica, existe uma harmonia. Vou explicar isso no decorrer da aula. Regra 3. As profecias devem ser analisadas à luz do seu cumprimento, seja passado ou futuro. Existem profecias que já foram cumpridas. Essas que foram cumpridas vão lançar luz naquelas que ainda serão. A Bíblia, ela tem uma harmonia. Ela tem começo, meio e fim. O plano de Deus é um plano que começa e ele conduz segundo a segundo na história para que aquele plano se conclua. E todo esse trabalho leva a essa conclusão. Nada, absolutamente nada escapa, né, daquilo que Deus determinou. Nós não sabemos todas as coisas que Deus determinou. Aquilo que está escrito já está determinado. Os meios que Deus vai fazer, nós não conhecemos todos, mas vai acontecer exatamente como Ele escreveu. É muito importante que a gente entenda que 25% da Bíblia, ela já foi profecia em algum tempo. Logo em Gênesis, temos profecias. Quando diz que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Muitas dessas profecias, elas já foram cumpridas. Outras ainda não. Por exemplo, esse texto de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está dizendo algo que estava acontecendo com aquela igreja naquele momento. Mas agora vem uma profecia. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, agora é o futuro. Venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, para que caso não te arrependas. Então, você entende? Algo presente e, junto com isso, uma profecia. Você precisa agir assim, porque se você não agir assim, eu, Deus, vou fazer isso. O que significa moverei do teu lugar o teu candeeiro? Ele explica lá no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos é o mensageiro, os pastores são essas estrelas. E os 7 candeeiros são o quê? As igrejas. Então, mover o candeeiro eu vou tirar essa igreja desse lugar. Essa igreja vai deixar de existir. Se vocês não me amarem como deve ser amado, e aprendemos hoje mais sobre o amor,
vocês vão simplesmente deixar de ser igreja. Vocês vão deixar de ser igreja como corpo, em determinado momento, e vão deixar de ser igreja nesse local. E isso se cumpriu. Aquela região agora é uma região muçulmana. Uma profecia que já foi cumprida. Então é muito importante. Quando nós estamos estudando profecias, nós temos que lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus sempre amoroso, misericordioso e justo. Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele diz, para o nosso bem e para a glória dEle. Apesar de certos livros bíblicos serem chamados livros proféticos, Apocalipse é um livro profético, Daniel é um livro histórico e um livro profético também, não é? Encontramos profecias de Gênesis até Apocalipse. A citação que eu acabei de dizer, quando Adão e Eva pecaram, algo que aconteceu, e Deus agora profetiza em relação ao futuro. Prova o que, irmãos? Nosso Deus, Ele é soberano. E, de novo, não procurem harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Pegue a soberania de Deus e obedeça, pegue aquilo que Deus manda você fazer e faça. Não vá buscar harmonia nisso. Entende? Simplesmente faça o seu papel. O papel de Deus é ser soberano, o meu papel é ter fé naquilo que Deus ensina, eu interpreto corretamente, buscando a sabedoria de Deus, e conto com a graça de Deus para executar. Quando eu não consigo, eu conto com a graça de Deus para pedir perdão, me arrepender e voltar para a luta. Isso é vida cristã. Profecias são muito importantes, porque provam que Deus é Deus, controlador de tudo. Nada vai acontecer na nossa vida que Deus já não tenha dito, pode, e vai fazer bem para o cristão. Nada. Às vezes é difícil a gente acreditar no momento do fogo lá, mas a palavra de Deus diz isso. Deus vai cumprir tudo o que está escrito na sua palavra, tudo, de Gênesis a Apocalipse. Princípios básicos na interpretação de profecias. Eu quero ler aqui, está projetado também, algumas citações de doutores dessa área. Diz assim, um deles: se bem que os profetas muitas vezes se expressem simbolicamente, é errado considerar sua linguagem inteiramente simbólica. Eles não inventaram uma espécie de alfabeto simbólico, como pensam alguns autores, para expressar com ele seus sentimentos. Em regra, a linguagem dos profetas deve ser entendida literalmente. Aquele negócio de numerologia, de tentar descobrir, alfabeto secreto, isso não existe na Bíblia e pode existir que os homens inventam, mas na palavra de Deus não. Quem é o pai que quer o bem de um filho, que escreve uma carta para o filho ter que imaginar o que o pai está querendo ensinar? Entende? A palavra de Deus ela é clara. Não precisamos de um sistema especial para a interpretação de profecias. Ela deve ser interpretada conforme as regras normais de interpretação, literalmente, levando em consideração a linguagem usada, gramaticalmente, isso é a sintaxe, contextualmente, isso é dentro do seu contexto, para quem está sendo escrito, com quem, que época é, entender um pouco da história, ok? Historicamente, isso é, já foi cumprido, se foi, quem é o profeta, quem são as pessoas envolvidas, e também harmoniosamente, isso é, existem passagens paralelas. Se você pegar Daniel e você pegar Apocalipse, você vai descobrir que Daniel tem visões, uma visão
a primeira visão ensina algo, a segunda visão já esclarece algo sobre a primeira, ele tem a terceira que já ajuda a entender a primeira e a segunda, ele tem a quarta que ajuda a entender a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e você vai para Apocalipse, essas 4 visões é destrinchado em Apocalipse. Existe uma harmonia, mostrando que Deus está controlando todas as coisas, mostrando que Deus não planejou algo de última hora. Tudo do começo ao fim está planejado. A gente vai ver isso, tá bom? A Bíblia diz que entender isso, e entender o motivo pelo qual nos deu isso, produz em nós bem-aventurança. A bem-aventurança é uma alegria que só Deus pode dar. E se nós não experimentamos essa alegria, ou porque nós não conhecemos as profecias, ou porque nós não valorizamos aquilo que Deus quer que nós valorizemos, isso vai produzir em nós algo bom, não é? Mas dá trabalho. Estudar dá trabalho, não é verdade? Estudar os profetas sem referência a Cristo é tão inscientífico como estudar o corpo humano sem referência à cabeça. O que ele quer dizer com isso? Que Cristo está em todas as profecias. A primeira profecia da palavra de Deus é cristocêntrica. A primeira. E a última, eis que veio sem demora, cristocêntrico. Então, a primeira regra que está lá, voltar. Profecias devem ser entendidas literalmente, a não ser que o contexto ou maneira de seu cumprimento indique claramente que elas têm um significado simbólico. E nós vamos começar a entender como que isso funciona, tá bom? Estou aprendendo a mexer com isso aqui, viu, gente? Sobre a primeira parte dessa regra, as profecias devem ser entendidas literalmente. Eu quero usar um exemplo, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 6. Algumas coisas estão projetadas, outras talvez vocês vão usar a Bíblia. Mas Mateus é uma citação de Miqueias. Mateus escrito, vamos lá, vai ano 55, contando a história já, né, posterior, depois que Jesus nasceu. Miqueias, mais ou menos, escrito 700, 800 anos antes de Cristo. Então, veja bem, profecia cristocêntrica, falando a respeito de Jesus, 700, 800 anos antes dele nascer. Não é? Lembra esse episódio? Natal aí passou há pouco tempo, não é? Parece lá os magos, eu prefiro o termo sábios, porque para nós magos ainda tem um termo esquisito, mas aí eram sábios do Oriente, foram lá para o rei Herodes, não é? E queriam saber a respeito do rei. Vou ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, nós estamos tendo informação histórica aqui. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Não é? Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, quem é esse povo? Quem são essas pessoas? Os estudiosos das Escrituras, os pastores da época, aqueles que tinham que entender para ensinar o povo. Procuraram quem tinha que procurar. Né? Indagava onde o Cristo deveria nascer. E veja agora, em Belém da Judéia, respondeu eles, porque assim está escrito por meio do profeta. Interpretou literalmente. Pegou lá, ó, em Belém da Judéia. Por quê? Porque existe uma profecia que diz que ele vai nascer lá. Uma interpretação simples, literalmente. Não é? E ele cita agora o texto bíblico. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Esse aqui é o sexto versículo, esse sexto versículo aqui é uma citação literal desse texto de Miqueias que está aí. Miqueias diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar
como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Interpretação literal. Observação. Quando estamos estudando qualquer assunto atual nosso, não profecia, qualquer procedimento que Deus diz que nós devemos ter, saiba que você vai encontrar na Bíblia outros textos claros que vão te ajudar a interpretar um texto que você está engasgando. Porque é assim que funciona. Não existe um procedimento bíblico sério que é ensinado num único texto bíblico. Deus faz questão de nos esclarecer. Por quê? Ele não quer que nós erremos. Vamos mudar a palavra errar pela palavra poderosa e bíblica. Vocês pecam, é o que Jesus estava falando para eles, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Entende? Então isso é muito importante. As profecias que se cumpriram dentro dos tempos bíblicos tiveram seu cumprimento rigorosamente literal. Isso é uma prova incontestável de que as que ainda não foram cumpridas também devem se cumprir, ou devem ser interpretadas literalmente. Lá no retiro, se Deus quiser, nós vamos passar um tempo nas profecias do Antigo Testamento. Algumas nós já estudamos naquele livro e nós vamos retomar mais para frente. Várias profecias, feita para Adão e Eva, feita para Abraão, para Isaac, para Jacó, para rei Davi, e algumas delas se cumpriram literalmente. Se aquelas se cumpriram literalmente, aquelas que falam a respeito da volta de Jesus, tem que ser também literalmente. Não pode ser diferente, como os amilenistas, por exemplo, afirmam. É incoerente. Um exemplo só que eu estou dando. Os profetas as profecias, devem ser entendidas literalmente, a não ser que o contexto, a maneira de seu cumprimento, indique claramente que elas têm um significado simbólico. Vamos repetir? Todo mundo junto? Está projetado lá? As profecias devem ser entendidas literalmente, a não ser que o contexto ou a maneira de seu cumprimento indique claramente que elas têm um significado simbólico. Dizem os entendidos que quando a gente usa mais métodos de ensino, retém mais. Eu vou acreditar nisso, ok? Vamos ver exemplos de interpretar literalmente símbolos usados nas profecias. Não estamos negando que não existem símbolos. O que nós estamos dizendo é que os símbolos têm que partir do quê? De uma literalidade. É isso que nós estamos dizendo. Profecias de Daniel, capítulo 2 e Daniel, capítulo 7. Está aí os desenhos. Temos aí figuras simbólicas. Então, a própria Bíblia vai ensinar a mim e vai ensinar a vocês como é que se interpretam os símbolos. E como é que se interpreta essa literalidade. A própria Bíblia dá os significados dos símbolos. Então, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Daniel 2, 36, caso você queira fazer alguma anotação, muito bem, não está projetado, eu vou ler aqui, mas aqui nós temos o resumo, tá bom? Sobre aquele sonho de Nabucodonosor, que fez toda a diferença na vida de Daniel, e que mostrou como desculpe a expressão, como um adolescente de 15 anos pôde chegar na frente de um rei e falar do jeito que ele falou. Dá para imaginar? A gente tem uma ideia muito ruim, no nosso contexto de adolescente. Daniel tinha 15 anos, se muito 17. Se muito. Então, está aí um exemplo para um homem de 63 anos. Versículo 36 em diante. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei.
Tu, ó Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória. 15 a 17 aninhos. Respeita o rei. Mas não deixa de falar quem é o Rei dos Reis. Não deixa de falar de Deus. Não é? Cuja as mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Pois depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os atrelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Gente, uma profecia feita séculos antes, dizendo que um rei vai casar com a filha de um outro rei. Você entende a soberania de Deus aqui? Determinando quem casa com quem e quando para cumprir o plano dele? Dá para entender quem é o nosso Deus? Dá para entender que a gente deve confiar naquilo que está escrito, mesmo que a gente não consiga nem imaginar? Mas não se ligarão um ao outro, casamento de fachada, mas está lá. Não é? Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu, esse é o centro, suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E já sabemos que está falando da pedra, né, que vai vir destruir tudo. Então aqui nós temos essa profecia. Ela já vem com a interpretação. Tem sentido simbólico? O simbolismo da cabeça, do ouro, da preciosidade, da dureza do ferro, né? da massa que é frágil. Literalidade dentro do simbolismo, todo mundo concorda. Não é nem muito difícil de se interpretar. Existem outras que são um pouco mais difíceis. Mas se você parte desse ponto, olha, existe uma literalidade. Eu tenho que sair da literalidade, ou a partir da literalidade, eu vou buscar a interpretação correta, vai ficar fácil, mesmo porque a gente tem o Espírito Santo. Essa mesma profecia, ela é repetida com mais detalhes em Daniel capítulo 7. É a mesma profecia. Ok? Tira alguma coisa, enfatiza os quatro primeiros reinos, a pedra não aparece. Agora, Daniel está sendo usado por Deus para explicar, não somente para aquele rei, mas explicar para o mundo o controle de Deus e o que vai acontecer no futuro, em todas as nações. Deus controla todas as nações, Ele é Deus. Se ele deixa de controlar uma única nação, ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser soberano. Se ele deixa de controlar um único fio de cabelo que cai, ele deixa de ser Deus. É o acaso. Existe um outro Deus chamado acaso. Gente, isso é muito importante, porque isso produz alegria inabalável. Nós estamos na mão de um Deus que controla tudo.
E nada do que ele planejou para a sua vida vai deixar de executar. Aqui tem algumas coisas que nós não queremos experimentar, porque a gente não acredita que é para o nosso bem. Como, por exemplo, as nossas duas filhinhas da igreja lá no hospital hoje. Alguém quer elas lá? Não engasga quando você fala, Deus decretou aquilo? Dá um negócio meio... Não é? Mas ele diz, é para o bem. Ele diz. Delas, da família mais próxima e de todos nós. Daniel falou e disse, eu estou lá em Daniel capítulo 7, estou começando a ler no versículo 2. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Bom, figura de linguagem. Quando você pensa 4 ventos do céu, você começa a imaginar o quê? Qual é a literalidade disso? Entende o que eu quero dizer? Norte, sul, leste, oeste? Tudo, de todos os lados. Existe uma literalidade. 4 animais grandes, diferentes um do outro, subiam do mar. Bom, agora, mais cedo nós vamos entender o que é o mar, tá bom? Outros textos bíblicos mostram que o mar é o símbolo das nações gentias. A gente vai ver isso para frente, só estou adiantando. E quando fala a terra, ele está falando da Palestina, ele está falando da terra de Judá, porque é a terra prometida. Só estou adiantando algumas coisas. Okay? Mas isso que eu estou informando para vocês, a própria Bíblia já diz, num outro texto bíblico. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, só estou me antecipando. O primeiro era como leão que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés ao que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Difícil. Tão difícil que Daniel falou, eu preciso de ajuda. E Deus deu ajuda. Deus deu a palavra de Deus que interpretou isso para Daniel. Versículo 17 a 18. Esses 4 grandes animais, esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Resumo, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. E aí os próximos textos, ele traça detalhes desse 4º animal, porque esse 4º animal, até Daniel teve dificuldade. Ele viu aquilo, ele teve dificuldade de associar dentes de ferro. Não existe animal que tem dentes de ferro. Mas esse 4º animal é aquele último animal, né? Lá de Apocalipse e tudo mais, a gente vai ver mais para frente. Mas você recebe a interpretação. E a história já mostra para nós quem são esses animais. Daniel mesmo explica, né? Por exemplo, o leão é a mesma cabeça de ouro, é o Nabucodonosor, é esse primeiro, que ele veio voando como um leão e feroz como um leão, rápido, né? Devorando tudo que tinha pela frente, dominou rapidamente aquilo lá. Mas logo depois dele, quem é que veio? Né? Veio esse urso,
que acabou, né, com o reino de Nabucodonosor, numa noite lá invadiu, né, um dos netos de Nabucodonosor estava lá numa festa, Tekel, Parsim, pensou que estava seguro, os caras entraram lá numa noite, depois de um cerco muito, vamos dizer assim, demorado, né, mas mostra, né, a própria Bíblia acaba interpretando e a história mostra para nós. E depois veio a questão da Grécia, né, e depois Roma, e ele vai explicar esse reino romano que a gente vai estudar nas profecias, que é o quarto, que é o mais terrível. Apesar de ser um reino misturado com ferro e tudo mais, ele é o mais terrível, aquele que fez o povo sofrer mais, né? Realmente queimaram homens, mulheres e crianças, fazendo tochas humanas. Por isso que Daniel ficou assustado com esse quarto animal, e aí tem vários versículos explicando, e a gente vai ver isso mais ou menos com detalhes, senão a gente vai ficar 10 anos estudando profecia, e não é esse o objetivo, ok? Resumindo, gente, as profecias devem ser interpretadas literalmente, a não ser que o contexto, a maneira do seu cumprimento, indique claramente que elas têm um significado simbólico. O simbolismo, ele é usado para transmitir algo literal. Imagine um dente que não se quebra, com a força muscular, né, de toneladas. Essa é a literalidade. Boca de ferro, que estraçalha o que vê pela frente. Não vê ninguém, insensível em relação às necessidades humanas. É o reino que nós estamos vivendo hoje. Esse é o último reino, que foi abalado, mas agora está sendo reestruturado. Roma, ela está sendo reestruturada, tanto que todos os intérpretes interpretam como reino romano restaurado. A democracia é esse reino. Está escrito, não vai mudar. É muito importante a gente entender isso. Ok? Senado, tudo isso é Roma, se preocupando só com a elite. E olhe lá. Não é? Segunda regra, vai dar para entrar nela. As profecias devem ser entendidas em conjunto na harmonia dos seus ensinos. Nós já tivemos uma pequena amostra, tá bom? Daniel capítulo 2 com Daniel capítulo 7. Olha, Daniel capítulo 7 traz mais luz sobre a profecia daquela imagem, ok? Essa regra, ela trata sobre o caráter distinto de um trecho profético. Então, existe algo que é distinto daquele trecho, que eu preciso entender, a gente vai ver isso na prática. Trata sobre o cumprimento das profecias. Como eu disse, existe uma harmonia em cada profecia, porque existe uma harmonia na palavra de Deus. Deus não se contradiz. Não é? As profecias de Apocalipse estão diretamente ligadas à profecia de Daniel. E não há contradição. Daniel não ensinou algo que chega a João e diz, oh, não é bem assim. João vai dizer, é exatamente como Daniel disse, e agora eu vou explicar mais coisas. Eu vou trazer mais detalhes. Não é? Por exemplo, Mateus 24, aquela profecia, os discípulos perguntaram para ele, quando essas coisas vão acontecer e tudo mais? Os teólogos dizem que Mateus 24 ele é um mini Apocalipse. Quer dizer, capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 4, até o último capítulo, tá bom? Está conciso, bem resumido, em Mateus capítulo 24. Existe uma harmonia que você consegue fazer link e dizer, oh, é isso que Apocalipse está explicando a respeito de Mateus 24. Então vamos entender um pouquinho sobre o caráter distinto de um trecho profético. O papel do profeta no Antigo Testamento, ele era duplo, ou podia ser duplo.
ele podia estar predizendo algo que iria acontecer no futuro, ou ele poderia estar instruindo o povo. Nós começamos, por exemplo, Apocalipse, lembra? Carta escrita para Efésios. Então, agora eu vou instruir o jeito que vocês estão vivendo. Então, vocês são elogiados por isso, por isso, por isso. Mas eu tenho uma crítica. Abandonaste o primeiro amor. Então, ele está instruindo aquela igreja para dizer no que eles deviam perseverar, no que eles deviam continuar fazendo e aquilo que eles deviam se arrepender. E ele veio depois com o mesmo texto, no mesmo contexto, dizendo o que iria acontecer no futuro. Outro texto nós não vamos estudar, Zacarias, você vê isso claramente. Se você tiver um tempinho na sua casa, você vai ver Zacarias, né, fazendo uma didática, uma instrução para o povo, e depois dizendo, bom, agora Deus vai agir assim, ok? Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, dá o resumo do livro profético de Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste. Então, João teve uma visão do presente e do futuro. As que são, então agora você vai ter uma visão do que está acontecendo hoje. Naquelas 7 igrejas ao mesmo tempo, eu vou dizer para você como é que cada uma delas está vivendo, para que elas possam perseverar naquilo que está certo e corrigir urgentemente naquilo que está errado. Então, as que são. E nas que hão de acontecer depois disso. Preditivo, futuro. Entendem? Então, é chamado também de profecia. É lógico que no retiro a gente vai falar mais sobre o futuro. Ok? Só linkando algo do passado para nos lembrar que Deus é fiel. Ainda sobre o caráter distinto. Então, lembra, texto profético, ele pode ser instrutivo para o tempo presente e pode também estar dizendo aquilo que vai acontecer no futuro. Mas existem mais coisas. É preciso verificar se a profecia é condicional ou incondicional. Eu comecei lembrando de memória. Apocalipse 1:3. Ok? Bem-aventurado aqueles que ouvem, leem e guardam. Isso é condicional ou incondicional? Uma boa pergunta. Entende? Ok. Né? Então, existem promessas que são condicionais, profecias que são condicionais e profecias que são incondicionais. Por exemplo, 2 Crônicas. Se, condicional, se o meu povo, se não, não, que se chama pelo meu nome, de novo, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu faço. Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você quer um Brasil? Brasil, não estou falando povo cristão do Brasil. Mas o Brasil só pode ser abençoado por Deus se o povo, e não a minoria. Não tem jeito, irmãos. A minoria recebe o prêmio da minoria. Nós somos a minoria. Deus está cuidando da gente no meio desse caos e vai continuar cuidando. Não fiquem com medo. Orem. Não fiquem com medo. Não tenham medo. Existe uma promessa para os fiéis. Mas o Brasil não vai melhorar como o Brasil. E não há nada que você possa fazer que vai melhorar o Brasil, exceto evangelizar. Você vai trazer mais gente para ser abençoado. Mas a história diz que as nações vão se unir a favor do anticristo contra Cristo. Você não vai mudar isso. Você não vai retardar e não vai adiantar em nada. Isso é soberania de Deus. Deus só quer saber se eu vou ser fiel em fazer aquilo que Ele quer. Só isso.
sem me preocupar com o resultado. Isso é muito importante para você se livrar do medo, para você não gastar energia naquilo que Deus não mandou você gastar, para você ter energia para gastar naquilo que Deus quer que você gaste. É isso. Confiança inabalável na soberania de Deus, sabendo só qual é o seu papel. Descubra na Bíblia o que Deus mandou você fazer, não aquilo que você imagina. E não aquilo que a sociedade cristã ou não cristã diz que você deve fazer. Incondicional. Essa é maravilhosa. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Qual é a condição para isso? Nenhuma. Ele vai fazer isso. Não tem como mudar. É eleição. Não é bom isso? Mas eu tenho que prestar atenção. As condicionais garantem qualidade de vida aqui. As incondicionais já está garantido, o sacrifício de Cristo fez. Você quer ter uma vida mais tranquila, mais sossegada? Eu estou mandando o texto de Provérbios. Estou fazendo 3 coisas agora, né? Estou mandando o texto de Provérbios de manhã para um grupo de pessoas, tá bom? E estou mandando Apocalipse. E quando terminar Apocalipse, eu quero mandar alguns dos evangelhos. Mas o que eu estou mandando, gente, é de propósito. É Deus falando comigo, eu falo, vou falar com o meu povo o que Deus falou para mim também. Então não é que é para vocês, é primeiro para mim. Não é? Qualidade de vida está ligada à sabedoria. E a sabedoria, na Bíblia, é a sabedoria que vem de Deus. Por isso que eu estou usando o texto de Provérbios. Ok? Então, as condicionais garantem a sua qualidade de vida aqui. Ela é temporária, mas é uma qualidade de vida. Quem é que não quer ter qualidade de vida aqui? Mas as incondicionais, elas estão garantidas, ela é eterna. Graças a Deus por isso. Ainda sobre o caráter distinto, então, primeiro o caráter, tá bom? Ela pode ser preditiva, pode ser instrutiva. A segunda, eu preciso ver se ela é condicional ou se ela é incondicional. E o terceiro já se cumpriu ou ainda será cumprida? Eu tenho que ver isso daí. Daniel capítulo 5, eu vou terminar com esse, tá bom? Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Gente, não foi o povo de Deus, nem o povo brasileiro, que tirou Bolsonaro e colocou Lula. Não foi. Vocês sabem a minha preferência. Foi Deus. Acabou. E o dia que Deus quiser tirar, um, outro ou os dois é fulminado. Esse foi. Bota isso na cabeça. O que está escrito na Bíblia se aplica a toda a cultura. Deus é soberano. Ele tira a vida, ele põe a vida. Ele tira a saúde, ele dá a saúde. Não estou dizendo que eu não tenho responsabilidade disso, mas a minha responsabilidade é obedecer a Deus. Foi Deus, entende? E é o melhor para o cristão. E maldição para o não cristão. É isso. Para o cristão, a melhor coisa do mundo, no plano de Deus, é Lula lá hoje. Porque se todas as coisas cooperam para o bem, cadê o bem disso? E condenação para condenação. Por quê? Porque acima desses homens, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que bota comida lá no meu prato. A comida que eu preciso, talvez não seja a que eu quero. Talvez não é picanha, mentira. Mas daí? Qual é a diferença, né, de picanha e ovo? Dizem que ovo é melhor. Gente, Bíblia, pelo amor de Deus. Aí, sabe o que acontece? A gente vive tranquilo. Estou nem aí com o que está acontecendo no mundo. Eu vou fazer a minha parte, eu vou orar. O Maurício, sabiamente, dirigido por Deus, manda aquelas orações em favor do nosso país. É o que a gente tem que fazer. E clamar. E evangelizar. É isso. E agradecer.
É isso, olha que passa, a gente consegue se livrar dessa preocupação, porque esse fio de cabelo, ó, nem eu... Você já tentou? Deixa para lá. Eu tenho algumas manias, eu vou passar vergonha aqui. Aí tem um fiozinho de cabelo aqui, né, na orelha, e eu tento 3 vezes, o bicho não sai. E de repente ele cai sozinho. Até quando eu quero arrancar, às vezes eu não consigo. Eu estou usando esse exemplo, gente, para mostrar que na literalidade de Deus, ele diz, olha, você está seguro na mão dele. Entende? Confia. Até no remédio amargo. Eu sei que eu estou pregando, mas isso é muito importante. Irmãos, eu já estudei a profecia várias vezes, eu estudei o ano passado porque eu dei isso daqui para uma outra igreja, então imagine. E estou revendo isso. E tem coisas que eu estou reaprendendo, que está fortalecendo a minha fé. E a minha fé ainda é bem fraquinha, sabe? Mas vai fortalecer de vocês também. Vale a pena. Pesado foste na balança e achado em falta. Esse cara é um descrente. O olho de Deus está sobre o cristão e o não cristão. Deus escolheu o antecessor dele. Se eu não me engano, Nabucodonosor é avô dele, mas eu não lembro direito, sou péssimo para a história. Deus elegeu Nabucodonosor, mandou ele comer capim, mas salvou a vida dele. Esse aqui não teve nem chance. Você teve todo aquele exemplo lá do seu avô, você não seguiu, está aqui, ó. Tá bom? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura, cumpriu a palavra, né? Que lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço, que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, nem deu tempo. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, naquela mesma noite, e Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. O segundo, lembra? Caiu a cabeça, caiu o leão de ouro, chegou quem? O urso. Foi uma profecia para todos os ouvintes. Aquelas pessoas estavam ouvindo lá, estava todo mundo na festa. Não é? Para alguns, era profecia 1 hora antes. Depois, se cumpriu. Então, é preciso ver se já se cumpriu ou se será cumprido. Eu vou parar aqui. A gente vai voltar nesse ponto, se Deus permitir, na próxima semana, falar um pouquinho sobre Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Que Deus nos dê paixão por esse Deus que controla todas as coisas, que prometeu para nós, que cuida de nós. E quando a gente coloca o reino dele em primeiro lugar, a gente não tem com o que se preocupar, não tem. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse desafio. Obrigado por essa promessa. Obrigado por essa esperança, Senhor. Que essa igreja seja composta de homens e mulheres, crianças, que amam a tua palavra, que confiam no Senhor e que exercita a fé a cada segundo da vida. E que essa fé possa ser demonstrada pelo nosso amor aos irmãos e, consequentemente, amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rômulo, pela mensagem. Foi muito boa, viu?